Opa, só passando aqui antes de começar o vídeo para avisar que agora você pode se tornar membro do canal, é isso aí! Então se quiser dar uma força é só clicar no botão Seja Membro e escolher o seu nível de apoio. No nível básico você já ganha acesso aos emojis exclusivos dos apoiadores, mas recomendo pegar o nível Você Mata o Alvo Morre, assim seu nome aparece nos vídeos. De qualquer forma, sem mais enrolações, vambora! Na verdade tem mais uma pequena enrolação, só querendo avisar que esse vídeo não foi editado por mim, pelo menos em sua maioria, e sim pelo meu querido amigo Coxinha TV. Eu amo esse cara, ai, olha a carinha de fofo dele, gente. Mua. Enfim, dá uma olhada no canal dele, o cara faz uns conteúdos duvidosos, mas legais. Opa, tudo bom? O suplemento de Ordem Paranormal RPG, Sobrevivendo ao Horror, saiu já faz um tempinho, e agora que a gente tem uma versão mais finalizada, mais prontinha, com o conteúdo todo, né, pra ser mostrado, acho que tá mais do que na hora de fazer uma review barra análise barra opinião muito gamer, yeah! Nossa, que cringe. Enfim, sobre o conteúdo apresentado. Dito isso, não vou me enrolar muito e vamos logo pro... Não, um minutinho, Pô, cara, isso aqui não tá legal, né? Os meus trajes não estão muito adequados pra falar de Ordem Paranormal, então me dá só um minutinho que eu vou me vestir como um verdadeiro fã, o mais forte fã de Ordem Paranormal. E eu já volto, beleza? É um instante. Bom, agora que eu tô com vestimentas adequadas, vamos adentrar o mundo de Sobrevivendo ao Horror. Sobrevivendo ao Horror apresenta 20 novas origens, sendo elas amigo dos animais, astronauta, chefe do outro lado, colegial, cosplayer, diplomata, explorador, experimento, fanático por criaturas, fotógrafo, inventor paranormal, jovem místico, legista do turno da noite, mateiro, mergulhador, motorista, nerd entusiasta, profetizado, psicólogo e repórter investigativo. Como vocês podem notar, temos algumas origens um tanto diferentes, para dizer o mínimo, né? No entanto, já devo elogiar de antemão. Que origens boas, cara, de verdade, assim. Até as mais memes, como cosplayer e colegial, por exemplo, conseguem ter mecânicas bem relacionadas com suas narrativas e poderes muito, mas muito melhores, muito mais úteis que os apresentados pelas origens militar, lutador e policial do livro base, por exemplo. Diferente do problema das origens do livro base, onde algumas habilidades se tornam inúteis por concederem benefícios muito baixos ou específicos demais, aqui o benefício está sempre à altura, mesmo que sua aplicação seja nos cenários mais específicos possíveis. Por exemplo, o explorador, que chega a ser uma coisa desleal, ele pode gastar 2 PE para ganhar mais 5 em resistência contra, vamos lá, armadilhas, doenças, fome, sede, clima, veneno e sufocamento, inclusive de fontes paranormais, e de quebra, ele ainda transforma a condição de sono precária em condição de sono normal. Perceba que, por mais que as aplicações sejam específicas, a quantidade delas, bem como o tamanho do bônus, compensam bastante. E até para origens que não têm tantas aplicações assim, ou não são tão roubadas quanto o explorador, elas ainda assim têm habilidades usáveis e legais que não vão ser só mais 2 de dano, o bicho tancou no RD. Pra ser honesto, a única coisa que eu não gostei muito nas habilidades das origens é que muitas delas repetem a mesma mecânica do gaste 2 PE e ganhe mais 5 em X teste. Nós já temos essa mecânica presente em muitos outros efeitos e também origens. Quer uns exemplos? Beleza, toma aí. Energética, 2 PE mais 5 no ataque. Ataque especial, 2 PE mais 5 no ataque. Acadêmico, 2 PE mais 5 no teste. Atleta, 2 PE mais 5 no teste. Executivo, 2 PE mais 5 no teste. Trabalhador rural, 2 PE mais 5 no teste. Investigador, 1 PE, mas enfim, a ideia é a mesma. Portanto, acaba dando uma cansadinha. Ainda mais se a gente considerar que só em habilidade de origem desse suplemento, a gente tem mais 5 que fazem exatamente essa mesma coisa de gastar 2 PE para ganhar mais 5 no teste. Desse jeito fica parecendo que as origens são só uma repaginação, uma reskin uma da outra, com algumas sendo objetivamente melhores, porque vai dar mais 5 em mais perícias do que a outra, ou vai dar para uma perícia mais geral, para testes mais gerais do que o outro que é para testes específicos. Mas falando em questão narrativa, as origens novas são incríveis. Os textinhos são bem legais, mas texto de origem geralmente nunca é lá aquela, meu Deus, a melhor coisa do mundo. Então eles são competentes, enfim, nada tipo especial, incrível, eles são bons. Mas enquanto que no livro básico nós temos efeitos mais gerais, né, e origens mais gerais também, aqui a coisa fica mais específica, tipo mergulhador, e criativa nas habilidades, o que é muito bom. Grande parte disso se dá pela comunidade, afinal foi ela quem criou metade das origens, 10 das origens foram feitas pela comunidade, e por isso meus parabéns, rapaziada, espero que a palma não exploda o vídeo, mas enfim, vocês mandaram bem demais.
Principalmente o nosso querido Rafael Damnu, eu não sei como é que fala, e o Victor Moda, da Toca dos Monstros, que fizeram a melhor de todas, na minha opinião, cosplayer, né? O GOAT, a Biggest Origin of Ordem Paranormal RPG. Por fim, devo dizer que as origens são, em geral, bem legais. Elas apresentam maneiras novas de personalização que são realmente úteis, algo que o Ordem estava precisando muito, uma personalização útil. O suplemento nos presenteia com 9 novas trilhas, sendo elas 3 de cada classe. Nesse tópico, eu vou analisar cada uma individualmente, pensando em narrativa, mecânica e a relação entre as duas. Vamos então, por ordem, começando por Combatente. Agente Secreto é 10/10. A começar pela narrativa, que é muito legal, porque quem nunca quis jogar de James Bond, não é mesmo? As mecânicas dessa trilha, embora não sejam as mais esperadas de um combatente, são extremamente divertidas e versáteis. Além de que a relação narrativa-mecânica é muito bem feita, assim, dá gosto de ver. Bom, mas analisando individualmente cada uma das habilidades, porque essa trilha merece, nós temos... O 10% é legal porque dá pro combatente aquilo que ele precisa, que é perícia. E se o cara já tiver, ele ganha mais bônus ainda. O que é muito útil, porque, por exemplo, se você for um diplomata dessa trilha e tiver vestimenta de diplomacia, você consegue ter mais 11 na perícia no Next 10. Ou, se quiser apelar, tu pode ser um engenheiro para vestimento e ter mais 12. Eu sei, eu já vi gente falando que a questão dos documentos é meio questionável, afinal, em teoria, a gente da ordem normais já teriam isso, mas vale lembrar da narrativa nesse ponto. O agente secreto tem auxílio da ordem e do governo, ou seja, os documentos dele com certeza serão superiores e darão mais benefícios que os demais. O próprio livro aponta que o limite dessas carteiradas é decidido pelo mestre. Basicamente, se o mestre tiver um bom senso, vai funcionar legal. 40% é muito bom também. A ideia por trás da habilidade de estar sorrindo em meio ao caos iminente me conquista profundamente, assim, eu fico feliz, me dá um quentinho no coração. Além disso, os bônus concedidos são muito fortes. Poder rerolar teste normalmente é muito poderoso, considerando que você tem 2 dados em cada um pelo menos, e tu pode combar com um comandante de campo, manipular a entropia, enfim. Claro, e pra pôr a cereja no bolo, tu ainda pode tirar a si mesmo de estado de loucura. No 65 mais um GOAT, novamente tudo brilha assim. A narrativa apresentada é interessante, bem como a mecânica útil. Alguns eventos de investigação podem acabar dificultando bastante as coisas, então ter uma forma de anular eles é incrível. Sim galera, não é só porque o combatente não tem habilidade Uga Buga que não seja uma habilidade boa. E no 99 a gente tem o GOAT Supremo, que é basicamente a habilidade do 99 do negociador, só que muito melhor. É um mundo de possibilidades. Fora que não é só pra combate, e sim pra cenas em geral. Ou seja, se precisar se infiltrar, tu vira um infiltrador. E tem quebrado, vira um técnico. Só tem que dar porrada, vira um guerreiro ou um aniquilador. É perfeito! Dito isso, Agente Secreto é uma trilha bem legal que mostra que dá pra fazer um combatente legal que não seja Uga Buga, eu causo 28 D12 mais 40 de dano. E agora temos o Caçador, que é uma trilha legal narrativamente, mas que na minha opinião peca bastante em mecânica. Só tem uma habilidade que pode ser considerada muito boa, mas ela é bastante dependente de fatores externos. Então, como o Caçador ele é um caso meio que especial, vamos analisar ele também um por um aqui. O 10% é bom, simples e funciona tanto narrativamente quanto mecanicamente, não tem muito o que falar. O 40% é legal, mas depende muito. Aqui já começa a pecar, na minha opinião. Gastar uma ação de interlúdio é um preço altíssimo para o benefício baixíssimo de mais um em testes. Tudo bem, tem a questão da pista, mas ao menos nos exemplos apresentados não pareceu tão válido assim. Claro, ainda é possível, num mundo perfeito, por Raw, ganhar mais 80 em todos os testes contra o bicho. No entanto, sabemos que esse cenário nunca vai acontecer. Afinal, se você gastou 80 interlúdios procurando esse bicho, ele provavelmente já dizimou metade da humanidade. No 65 temos uma habilidade boa, mas na minha opinião a trilha pecou. A habilidade apresenta efeitos para 2 tipos de cena, combate e furtividade. Funcionaria bem se a trilha desse furtividade como uma das perícias treinadas, além de sobrevivência. Vale lembrar que o combatente passa fome de perícia. E o 99, a ideia é boa, mas é irrelevante, tipo, é legal, mas a execução deixa a desejar.
Por mais que forneça vários benefícios, todos são baixos demais para esse patamar de jogo, você está literalmente no último nível. Você consegue alcançar valores bem mais altos com outras trilhas, ou outros efeitos. Vendo esse poder, essa trilha me passa uma sensação de que você precisa construir toda a tua build para deixá-la usável, em vez de deixá-la mais forte. Chegando agora no favorito da galera, o Monstruoso, que eu não vou dar 10 pra ele, eu vou dar 8 de 10, porque eu acho que, embora seja uma trilha muito legal e com certeza a mais bem trabalhada do suplemento, ela é bem inconstante na relação de eficiência dos poderes de cada elemento de cada Nex. E como ela é enorme e cheia de variações, vai levar um pouquinho a mais de tempo do vídeo, então vamos começar! O 10% é legal, mas tem algumas ressalvas. A narrativa é impecável, assim como todo o resto da trilha, no entanto, alguns elementos se sobressaem mais que outros, como eu disse, ela é inconstante. Além de que o RD elemental fornecido é meio inútil, já que nenhuma criatura nesse Nex vai dar dano elemental normalmente. Depois ele fica bem útil, mas no começo é bem foda-se. Bom, as notas ficam assim. Sangue, 4 de 10. O único benefício que você vai realmente usar aqui no começo é o faro e o RD balístico, porque o resto tanto faz. Morte, 9 de 10. O único benefício que você não vai usar no começo vai ser o RD de morte. Conhecimento, 7 de 10. Os benefícios são até que bons, mas o lance de defesa quebra um pouco, pois só funciona legal no early game se você não fizer uma build de esquiva. Energia, 10 de 10. Fornece uma gama maior de RD, além de bônus em bloqueio, que é a melhor ação especial de defesa. No 40%, a nota de todas as variações do 10% sobe bastante, afinal o RD aumenta para 10, o que já vai dar uma salvada legal. Ainda não é tão bom quanto o intuitivo, mas já é da hora. Além disso, essa habilidade, através da mudança do atributo base de cálculo de PE, finalmente tira presença alta em todos os personagens do meta, algo que eu simplesmente amo. Obrigado, Monstruoso, eu te amo. Só por esse detalhe, todas as variações são boas, mas comparando no caso os efeitos secundários de cada variação um com o outro, nós temos... Sangue, 7/10. Embora ter uma cura natural seja forte, ela ainda é meio baixa, por isso não tá com uma nota mais alta. Morte, 9/10. Além de efeitos secundários legais, você recebe um turno extra de morrendo. Precisa falar mais? Conhecimento, 10/10. Você ganha atributo! Nesse ponto, se tu combar inteligência, tu consegue ter 5 no atributo. Lembrando que tu toma inteligência na defesa, então se você tiver pelo menos uns 3 de agilidade, dá pra ter uma build de esquiva um pouco menos custosa que o natural. E por fim, energia 6 de 10, que é interessante, mas só é útil mesmo contra criaturas de morte. Novamente no 65, mais uma melhora no RD, o que é da hora. E quanto às variações, temos o seguinte. Sangue 8/10, 50% de chance de ignorar crítico é avassalador, mas a arma natural acaba sendo meio fraca, já que diferente do Tormenta 20, em ordem não temos poderes /magias que aprimorem armas naturais. Morte, 8 de 10, tão bom quanto o de sangue, pois o grupo não precisa se preocupar tanto ou parar tudo que está fazendo só para poder te levantar de morrendo. Além de que ganhar PE é sempre bom. Conhecimento, 9 de 10, conceito interessante e mecânica boa, só acho que perde um pouco, pois mesmo que tenha intelecto alto, o combatente não possui tantas perícias. No entanto, ainda dá para acumular muito bônus, então é uma ótima habilidade. E a energia ficou como o pior de novo, 6 de 10, dano químico é bem raro e a recuperação de PE é meio inconstante. É mais fácil tu combar margem de ameaça e ficar critando com um monstruoso de morte que é mais tranquilo de pegar PE. No caso do 99, vamos direto para as variações. Sangue, 9 de 10, você ganha uma camada defensiva excelente com a vida extra, além de que finalmente os combatentes têm o sonho deles de ter o ritual forma monstruosa realizado. Morte, 10 de 10, você é simplesmente imortal. Bem, agora nerfaram e tu pode morrer por energia ou por fogo, mas que se foda, tu é imortal para todas as outras coisas do jogo. Conhecimento, 5 de 10. Percepção às cegas não é tão forte assim, e ficar tendo amnésia constante não parece muito divertido. E energia, 6 de 10. Os benefícios são bons, mas perder a capacidade de vestir e manipular itens dói demais. Finalmente acabou essa trilha. Dito isso, vamos passar para o especialista. Vocês vão notar que a partir de agora eu vou falar menos sobre as trilhas, no caso, uma análise um pouco mais resumida. É porque elas são um pouco mais simples, ou porque eu não vi algo que merecia ser amplamente diagnosticado como na de combatente acima. Bibliotecário é 7/10. A narrativa é simples, mas funciona e as mecânicas se relacionam muito bem com ela. A única parte ruim dessa trilha é que ela é bastante dependente da ação de interlúdio ler. O 65 até tenta dar uma ajudada nisso, mas infelizmente tu ainda fica jogando sem trilha dependendo da situação que você tiver. Então os pecados dela são a dependência e 99 Nex, que também não é lá aquelas coisas.
Perseverante é 6/10, narrativamente uma trilha bem legal. Uma pena que, mecanicamente falando, não é lá das melhores. No 10 e no 40 a trilha até que brilha um pouco, apresentando boas habilidades ou mecânicas um pouco novas, no caso do 40, né, que é para as cenas de perseguição. Mas a partir de 65, no entanto, os bônus ficam muito custosos para pouco resultado, além de meio genéricos. Talvez seja uma boa trilha para uma sessão de RPG solo, com vários NPCs, como um filme de slasher e tal, mas em grupo eu não consigo imaginar nenhuma química legal dela, o que cai muito no conceito para mim. Agora, Muambeiro, eu não sei muito bem o que dizer sobre você. Cara, é uma versão do técnico meio diferenciada, basicamente, mas ainda acho que o técnico ganha, ainda acho ele superior. Eu até daria uma nota, mas não consigo. Por mais que tenha seus lados ruins, ainda tem alguns efeitos bem interessantes e é bastante versátil. Portanto, eu não sei muito o que dizer sobre. Fica numa linha tênue entre o legal e não legal, é estranho. Acredito que seja uma ótima trilha para quem gosta de jogar gerenciando recurso. Narrativamente falando, também não me atraiu tanto, mas acredito que isso seja por culpa do texto de apresentação da trilha, que é bem curto e não é lá dos mais empolgantes. Bom, para finalizar nosso tópico de trilhas, vamos para o Ocultista. E antes de começar, já devo comemorar algo. Finalmente os 99% de Ocultista não dão rituais inúteis de medo! Yeah! Começamos então com O Exorcista, narrativamente incrível, mecanicamente melhor ainda. Essa trilha apresenta efeitos simples, mas bem úteis, como o buff na perícia religião e poder usá-la no lugar de outras, bem como em testes de resistência, o que é muito forte. Dessa forma, você pode cobrir suas resistências mais fracas de uma maneira interessante. Ganhar catalisador de graça também é maravilhoso, porque você não precisa nem empunhar, nem ter no inventário, é ridículo de forte. O 99 pode até não ser a melhor coisa do jogo, mas é melhor que um ritual de medo inútil. 9/10 para essa trilha aqui. Possuído é 7/10. É uma trilha com uma ideia incrível, mas acredito que peca na mecânica por ser muito simples. Veja bem, simplicidade não é um problema, no entanto, ideias complexas demandam execuções complexas, como foi com o Monstruoso, por exemplo. Se essa trilha fosse tão bem trabalhada quanto ele, facilmente seria a minha trilha favorita do jogo. A trilha realmente só parece um possuído no Nex 99. Se todas as habilidades dela fossem na vibe do 99, já seria muito bom. Ah, claro, também tem a questão de que a trilha é muito limitante, afinal, você só pode pegar Transcender toda vez que for ganhar um poder de classe. Portanto, as únicas formas de você adquirir poderes de classe com essa trilha seria com a regra de idade no adulto, através da expansão de conhecimento ou reprogramação mental. E falando em reprogramação mental, para psicólogo, 10/10. Surpreendentemente, essa é a melhor trilha de ocultista do suplemento. Sendo honesto, eu não dava nada por ela, mas ver que é possível hackear o cérebro alheio com essa bomba me cativou. Além disso, todas as habilidades dessa trilha são competentes e funcionam muito bem, fornecendo um suporte mental invejável. Só o fato de poder curar sanidade é bem poderoso, ainda mais com as novas regras de loucura. Para além da mecânica, a ideia de ser um psicólogo solitário que tenta encontrar uma solução para o paranormal no próprio paranormal é fascinante. Antes de passarmos para os próximos tópicos, vamos dar uma rápida pontuada acerca dos poderes de classes gerais novos, respectivamente. No caso do combatente, nós temos poderes divertidos, narrativamente bons e mecanicamente funcionais. Obviamente, ele tem seus ovos de ouro, como apego angustiado, mochileiro e valentão. Mas, no geral, todos são interessantes e legais de alguma maneira. Mas, partindo para o especialista, nós temos o GOAT dos poderes de classe novos, tendo alguns dos melhores como Flashback, Especialista Diletante, Disfarce Sutil, Remover Memórias e Resistir à Pressão. A narrativa também funciona, embora os do combatente tenham me parecido mais legais nesse aspecto. Enfim, o especialista recebeu um buff merecido nesse suplemento. Já no ocultista, mecanicamente falando, acredito que ele tem os poderes mais, entre aspas, fracos. Entretanto, a relação narrativa mecânica deles é espetacular, em especial no poder Sincronia Paranormal, que é muito bom. A maneira que eles fizeram ele funcionar ali foi genial, cara. Bom, além dele, entre os mais interessantes nós temos Traçado Conjuratório, Nos Olhos do Monstro e Olhar Sinistro. A parte de poderes gerais já abre muito bem, alegando que os seguintes poderes originalmente de classe se tornaram poderes gerais: Artista Marcial, Combater com 2 armas, Saque Rápido e Tiro Certeiro. Já os poderes novos são, em maioria, um tanto genéricos, mas nesse caso, genérico não é uma coisa ruim. Na verdade, faz todo sentido, já que são habilidades comuns, né, que qualquer Zé Mané pode desenvolver.
A maior parte deles vai te tornar treinado em uma perícia, ou se tu já for treinado nela, vai te dar um bônus de +2, além de um efeito adicional. A maioria dos efeitos é bem divertido, legal ou útil. E eu digo a maioria, pois temos 3 casos de poderes mais fortes do jogo. Sempre tem, né? Sendo eles... Proativo, ação padrão praticamente grátis, num sistema onde farmar ação padrão é um dos maiores metas. Simplesmente bizarro isso aqui ter passado. Ou por acaso eu tenho que lembrar vocês que as outras maneiras de ganhar ação padrão nesse sistema são 1. Através de crânio espiral, que é um item paranormal, ou seja, na teoria é difícil de conseguir, embora a gente saiba que não. E poderes de trilha, de Nex altos, como operações especiais Nex 65, que ainda gasta 5 PE, e comandante de campo 99 Nex. Claro, também tem o surto temporal. Até parece que eu esqueci, é só que a infinidade do tempo me fez desviar a atenção por um momento. Calma, fãs de morte, abaixem seus lodos. Provisões de emergência. Basicamente, você tem um estoque de itens adicional, o que pode fazer toda a diferença para uma missão. Claro que dependendo da campanha, se for um estilo monstro da semana, em que geralmente vocês só vão ter uma cena de batalha e aí acabou a sessão, ou uma one shot, não é muito útil, mas para campanhas que realmente os interlúdios são uma coisa, né, valem a pena, isso aqui é muito forte, de verdade, pode mudar todo o rumo do negócio. Irracionalidade inflexível, um buff absurdo para especialista e até um pouco para combatente, dependendo da build que você quiser fazer. Tu pode simplesmente zerar a presença, maximizar intelecto e aproveitar o ponto extra de boa. Basta ser da trilha bibliotecário ou ter conhecimento aplicado, que tu praticamente só vai usar intelecto para todas as perícias, tá ligado? Enfim, eu adoro quando tiram presença do meta, pelo amor de Deus, que coisa boa. Em conclusão, poderes gerais amassaram demais. Temos um ou outro que não são muito bons, realmente. Sim, foco em perícia, eu estou falando com você. Mas a maioria conseguiu ser bastante satisfatória. Pra ser honesto, não há muito pra ser dito sobre o sobrevivente. Basicamente é um maior aprofundamento da regra de mundano do livro base, o que é bom porque a regra de mundano do livro base é bem mais ou menos. E aqui, mais uma vez, o suplemento se mostra muito superior à regra previamente apresentada. A divisão do sobrevivente em trilhas, a importância dada a essa etapa da vida dos personagens, afinal os poderes não são perdidos como no livro base, bem como a própria narrativa descrita nesse trecho, é muito legal, é muito superior ao base, obviamente porque na versão primeira a gente tinha basicamente uma regra resumida, menor, escrita ali uma coisa opcional e tal, então não era para ser realmente tão aprofundada, mas aqui aprofundaram e ficou muito bom, muito da hora. Eu diria que se for fazer uma mesa com personagens de 0 de Nex, a regra do suplemento é a melhor opção e não tem muito para onde fugir. Pra quem gosta de item, esse livro é um prato cheio. A gente tem dezenas deles, desde itens mundanos até armas e artefatos paranormais. E devo dizer, a maioria é muito legal. Diria que apenas as armas deixam um pouco a desejar, mas isso é mais culpa do livro básico mesmo, que torna qualquer arma que dá menos de um D12 meio inútil assim. Enfim, de resto todos os itens são incríveis. Em especial adorei os acessórios gerais, além da nova regra de itens vestidos, que agora funciona como em T20, podendo se beneficiar de 4 deles. Talvez a melhor parte dos itens novos seja a versatilidade, afinal, agora temos itens para as mais diversas situações. Coisas como celular, documento falso, chave de fenda, traje de mergulhador e até roupa de astronauta, cara! Claro, como eu pude me esquecer também dos explosivos de detonação remota, que muito foda inclusive, e dos galões vermelhos do Resident Evil 4. Fabuloso apenas. A única parte triste desse trecho é como eles massacraram a nossa garota, nossa amada, nossa querida faca tática. Vamos conceder alguns segundos de silêncio para ela. Enfim, eu diria que esse trecho de itens acertou em praticamente tudo, de verdade. Até mesmo nos catalisadores, que antes estavam estupidamente quebrados, agora estão mais equilibrados e divertidos. Não só mecanicamente, mas como a narrativa de tudo é bem legal, é bem estruturado, e acho que a gente conseguiu bastante coisa que estava precisando aí, e mais versatilidade.
Então, da hora demais, acho que mais um acerto aí de suplementos, tá indo muito bem até agora. Aqui adentramos uma zona bem interessante, ao menos na parte dos rituais. Nos são apresentados 4 rituais novos de cada elemento, um de cada círculo, exceto com energia, que tem 2 rituais de terceiro círculo. Logo de cara, no primeiro ritual de sangue, o esfolar, podemos observar uma mudança interessante. Ritual que não dá dano de elemento. Normalmente, todos acabam causando dano elemental em suas versões mais poderosas, mas esse causa apenas dano de corte, do início até o fim. Isso serve para mostrar que os rituais desse suplemento serão bem distintos do que estamos acostumados no livro base. Aqui, novamente, vemos a coisa se preocupar mais com a especificidade, com o que cada elemento ritual quer passar, aprofundando-se ainda mais fervorosamente na narrativa. Isso é algo bom, sem dúvidas, mas vocês sabem que é problemático quando a mecânica é deixada de lado em detrimento da narrativa, pois dessa forma, a narrativa acaba perdendo o seu impacto. Quer um exemplo disso? Beleza! Esta é a lendária espada sagrada do Templo de José, um grande herói da antiguidade. Sua lâmina é afiada pelo sangue, seu pomo moldado pela energia. Dizem que poucos são capazes de empunhar tal arma. Dito isso, ela causa 1d8 de dano. Ah, legal! Mas o meu machado tá dando 20d12, então eu vou vender essa porra no mercado negro! Dito isso, os rituais têm esse problema? No geral, eu diria que não. Temos algumas exceções, infelizmente, como o Martírio de Sangue, que tinha um puta potencial da hora, mas que infelizmente não entrega tanta coisa. Ao menos na versão decente ele fica mais interessante, mas ainda parece meio pouco para um ritual que literalmente vai te matar. Enfim, deve ter algum outro que eu não lembro agora, mas é a minoria, felizmente. Em geral, a narrativa de cada ritual é impecável, bem como a relação narrativa mecânica deles. Dito isso, vamos tirar alguns segundos de silêncio pelo pronunciar sigilo, que caso você tenha visto o último vídeo sobre suplemento no canal, sabe que ele foi broxado a níveis nunca antes vistos. Descanse em paz, campeão. Sobre os poderes, vou comentar brevemente. Assim como na questão dos rituais, eles não são tão meta, mas possuem uma narrativa legal e uma mecânica digna. Gosto que, ao apresentar efeitos mais específicos, cada poder ou ritual pode ser implementado no RP de maneira mais criativa e divertida. E pensando mais a fundo nisso agora, acho que essa é uma das melhores coisas desse suplemento até então, investir no que é divertido e criativo. É só parar pra ver os rituais Mutar e Overclock, por exemplo, que é jogo da mímica e estátua respectivamente. Com certeza são situações engraçadas que vão gerar o que falar na sua mesa, trazendo divertimento para além do próprio jogo. Enfim, ótimo trecho do livro. Eu até poderia comentar sobre os novos itens paranormais também, mas acredito que não seja necessário. No entanto, só para não passar em branco, aqui vai uma pequena lista dos GOATs, até porque tem uns itens bem legais. Bom, conector de membros, ampulheta do tempo sofrido, projétil de lodo, rádio chiador, enxame fantasmagórico e centrifugador existencial. Infelizmente esse último, porque Uga Buga, me interturno extra, Uga Buga, me agir 30 vezes. Olha, o vídeo já tá ficando meio longo demais, né? Então, pensando melhor, acho que é bom a gente dividir e terminar numa parte 2. Aí, tu tá ligado que se for 2 vídeos, tu vai ter que me pagar em dobro, né? Pensando melhor, vamos terminar tudo nesse vídeo mesmo, né? Fica juntinho, é mais fácil de digerir e tal. E nem todo mundo vai clicar no segundo vídeo, etc. Eu quero o AdSense. Me dei AdSense, eu preciso do dinheiro. A conta de luz tá quase vencendo. Sem sombra de dúvidas, assim como o livro base brilhou na sua época por conta do bestiário, o suplemento também merece seu mérito com o próprio. Mesmo tendo bem menos criaturas, a quantidade foi substituída por qualidade, e põe qualidade nisso. Todas as criaturas, exceto o amigo imaginário, mas já falamos dele, são incríveis, tanto em narrativa quanto em mecânica. Elas apresentam conceitos e ideias novas e divertidas. Isso que eu nem tô falando das artes, né? Olha que coisa fenomenal. Ordem sempre se destacou pelos visuais muito bonitos e esse bestiário trouxe essa coisa do visual pra outro patamar, velho. Mas olha, falando em mecânica, tivemos coisas que não são usadas no base e eu achei isso muito bom. Coisas como dano de frio, criatura incorpórea,
Finalmente, vulnerabilidade a tipos de dano que não são paranormais, criaturas de água, mecânica de doença e até a habilidade de IK das criaturas, adicionando uma camada ainda maior no senso de urgência ao combatê-las e no medo de, será que eu deveria mesmo lutar com essa coisa? Enfim, além disso, a decisão de tornar os PV das criaturas menor foi um acerto e tanto, na minha opinião, pois assim você não precisa ficar focando tanto no meta em como causar a maior quantidade de dano em menor tempo possível, e isso vai acabar equilibrando um pouco mais a batalha entre a tensão e a ação. Para mim, o ponto mais alto desse bestiário é, sem dúvidas, a melancolia. Não só do bestiário, como também de Ordem Paranormal como um todo. Posso afirmar sem sombra de dúvidas que esse é o melhor monstro desse universo. O mais aterrorizante, o mais horrível, o mais real. Isso não se dá pela sua forma grotesca ou coisa do tipo, mas sim pela maneira tão verossímil a qual ele se manifesta na realidade. É uma criatura vil e terrível. Mas no fundo, talvez nem haja criatura. Talvez seja apenas a sua cabeça. Talvez seja você. Afinal, se tudo ao seu redor dá sempre errado e você nunca tem energia pra nada, nem pra sair com seus amigos, a culpa deve ser sua, não é? A ideia desse monstro é incrível, aprofundando-se em um tema tão real e urgente na nossa sociedade contemporânea. O que falar então da relação narrativa-mecânica? Colocar o funcionamento dessa criatura como de uma doença, bem como relacionar cada etapa dessa enfermidade com um elemento específico e, principalmente, a resolução do seu enigma de medo é fantástico, simplesmente. Eu não tenho outra forma de dizer, é muito bom. Claramente foi uma das criaturas feitas com mais carinho e com certeza é o monstro de Ordem com um dos temas mais pesados e assombrosos, se não o mais pesado e assombroso. 10/10 para essa criatura, meus profundos parabéns a todos que trabalharam nela. Os demais monstros também são muito bons, com exceção do Amigo Imaginário, que me deixa profundamente triste, porque, olha só gente, eu tenho um moletom do Amigo Imaginário. Enfim, não que a ficha dele seja medíocre, na verdade não, eu só acho que ele é muito superestimado, ela, no caso, é muito superestimada. Colocar o Amigo Imaginário como uma criatura de VD 320? Sério? Esse cabloco apanhou pra um carequinha camarada e uma turminha do balacobaco de uma ilha no meio do nada, caramba! Ele claramente não é tão forte assim! E pra piorar, a ficha dele é simples, entre aspas, demais pra de uma criatura de VD tão alto, o que o torna ainda mais desinteressante. Ai cara, Amigo Imaginário é o único ponto ruim desse bestiário, seria melhor ter deixado espaço pra uma criatura nova. A partir daqui, falaremos sobre as novas mecânicas apresentadas pelo suplemento. Na minha opinião, é aqui onde a coisa brilha de verdade. Nesse trecho do livro, nos são apresentadas consequências por adquirir Nex, alterações físicas e mentais que todos os personagens desenvolvem por se conectarem ao outro lado. Começando por alterações gerais, as quais afetarão a todos, e partindo então para alterações específicas de cada elemento. E já de antemão posso afirmar, narrativamente isso aqui é ouro. Nós precisávamos de uma mecânica que exemplificasse ainda mais o outro lado como algo ruim, uma coisa que você não deveria mexer. Não basta somente monstros poderosos que te matam num único tapa, ou sequer rituais profanos que podem apagar a sua existência. Não, precisávamos de algo mais íntimo, algo que penetrasse no mais profundo cerne do ser humano, um tipo de lembrança constante do mal que habita entre nós. E aqui nos é mostrado isso. Afinal, mesmo quando você está se esforçando para fazer o bem, lutando com todas as suas forças para proteger as pessoas na realidade, o outro lado, ainda que por pequenos rastros de exposição, é capaz de te alterar completamente e, por conseguinte, destruir toda a sua esperança de vida normal em sociedade. Como você poderia se opor a tamanha força antinatural? Ok, random usuário, já puxou o saco suficiente do negócio. E a mecânica, hein? Pois bem, calma lá, a notícia é boa sobre a mecânica também. Nós temos duas alterações gerais que realmente fazem diferença, sendo elas em 25% e 35% respectivamente. A alteração de 50% é somente um gatilho para que você sofra alterações mais marcantes na próxima vez que transcender. Enfim, sobre as alterações gerais, bem interessantes honestamente. Destaque para a primeira, de 25, que torna toda a gente da ordem nesse Nex ou acima capaz de rolar ocultismo, mesmo que não tenha treinado, o que é muito bom. Afinal, não era incomum a gente ver um combatente de Nex altíssimo sendo incapaz de perceber a mínima presença paranormal. Era como se o Rambo subitamente esquecesse como atirar. A de 35 é bem mais simples, mas também funciona.
Eu gosto que, mesmo que ambas as alterações forneçam benefícios, impõem também penalidades à altura, refletindo ainda mais a natureza obscura do outro lado. Ok, mas já enrolamos demais nas alterações gerais. Vamos partir para as alterações de cada elemento, começando, é claro, pelo sangue. No 60 do sangue é bem interessante, pra falar a verdade. Eu sei, pode parecer pouca coisa, mas é um efeito extremamente forte a depender de onde a missão se passa. Sim, calor e frio são legais, você que não tá usando na sua mesa. De qualquer forma, a relação narrativa e mecânica também é legal, então eu daria um sólido 10 pra essa alteração. O 75 é bem simples, mas é perfeito também. Outro sólido 10. E já emendando no 90, simples e bom como o sangue costuma ser. Esse só não ganha 10 porque deixa de eliminar as penalidades, o que não acho que combina tanto. Imagina, tu vira um monstro e aí tu gasta PA a mais pra tirar as penalidades de teste de intelecto, não faz sentido. Enfim, mas pelo menos um merecido 9 ele tem. Tudo começa pelo sangue, mas é o conhecimento que nos faz evoluir, portanto vamos a ele. Tanto o 60 quanto o 75 eu vou dar as mesmas opiniões. Temos um benefício forte em troca de uma condição forte, então acho que vale a pena. Funciona bem, a narrativa mecânica, a relação narrativa mecânica é bem legal, então 10 aí pros dois, muito poggers. E o 90, as mesmas observações, a mesma nota. A única coisa é que eu gostaria de ressaltar esse pequeno parágrafo narrativo antes da mecânica que ficou simplesmente incrível. Todos são, mas eu acho que esse aqui matou a pau, ainda mais essa frase final do "você se tornou cego por poder enxergar". O conhecimento nos torna mais lógicos, mas um pouquinho de caos é sempre inevitável. E falando em caos, 60, esse começo é fenomenal. Uma pena que o benefício seja apenas um mísero ritual de primeiro círculo, embora seja um dos melhores do sistema. Todavia, mesmo com um bônus meio baixo, ainda merece um belo 8 pelo resto da mecânica ali, que é bem legal, esse conceito de toda hora você ter que girar um D6 pra ver o que você vai fazer. Tem algumas criaturas de energia que tem essa ideia também, né? Eu acho isso bem da hora. Agora, infelizmente, as notas caem, porque como o 60 já tem muita coisa, não tem penalidades nem pro 75 nem pro 90, o que eu acho um erro cabal. Enfim, 75 ganha um 7 de 10 por isso, e o 90, eu daria um 6. Mas como eles nerfaram a DT de mais 5 para mais 2, eu aumento para 7. É que é foda, cara. Conhecimento, tô louco. Energia já é um elemento muito meta no livro base, e eles continuam dando coisas mais e mais poderosas pra energia cada vez mais. Eu tô ficando louco, cara! O caos traz a diversão, mas eventualmente ele precisa de um fim. Todas as coisas precisam de um fim. Em 60 e 75, efeitos simples, práticos e justos que merecem um 10 pela narrativa mecânica ali e por tudo, muito da hora. E em 90 temos um efeito extremamente poderoso, mas uma penalidade também bastante forte. Eu diria que é outro 10, mas talvez seja um 9, a julgar que o benefício se aplica mais que a penalidade, normalmente. É bem variável, só que também é bem legal. Eu gostei bastante, que todos em geral são simples e práticos e a relação narrativa mecânica de todos eles são muito bons. Isso se estende para os outros elementos também, exceto a energia. E pra gente finalizar esse tópico do vídeo, quero fazer uma pequena reflexão. Já pararam pra pensar o quão caótica seria uma mesa Nex Alto? Podemos dizer 90 mesmo, com essa regra? Eu sei, é facilmente algo engraçado, uma coisa digna dos trapalhões, porém, tente pensar mais a fundo. Pensar no horror que essa situação carrega. Você é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Um semideus na realidade. O outro lado está tão impregnado em seu corpo e mente que mesmo as ameaças mais horrendas não representam tanto perigo para você e seus aliados. Mas e quanto ao resto? Você pode ser capaz de lidar com monstros impensáveis e eventos calamitosos inimagináveis. Mas e se precisar confortar uma criança? Ou pedir uma informação para um estranho na rua? Encontrar-se com a pessoa a qual você está interessado? Fazer as compras do mês no mercadinho de sempre? Ou simplesmente realizar uma missão de baixa escala na Ordem, a qual demanda um mínimo convívio social? Você não pode. Mais que isso, é incapaz. Com um tanto do outro lado dentro de si, você foi privado da sua própria humanidade. Tudo tem um preço, e esta é a conta que você deve pagar por ter adquirido tanto poder. A solidão. A privação de si mesmo, da sua própria essência. E, sempre que se olhar no espelho, terá a constante lembrança de que você nada mais é do que um fantoche, uma casca sem propósito.
Cara, eu amo essa mecânica, eu acho que deu pra notar, né? Enfim, meus mais sinceros parabéns a todos os envolvidos nesse trecho do suplemento. Ficou sensacional, desde a base mecânica, quanto a narrativa, a tudo que representa, ao que tá nas entrelinhas ali, pelo menos na minha interpretação, eu achei incrível. Na parte de investigação do suplemento, nos são apresentados os tais eventos de investigação, que servem para simular cenas de investigação que não sejam estáticas. Só no conceito já é bom, e a mecânica também não deixou a desejar. Gostei bastante desse sistema novo, pois ele dá um gosto maior a essas cenas, deixando-as menos robóticas. Não só isso, mas temos também as novas ações de investigação e as mecânicas de investigação em urgência e sucesso a qualquer custo. Juntos, todos esses elementos trabalham para deixar as cenas mais interessantes, arriscadas e dramáticas. A coisa não é mais qual é o ponto de interesse? Ok, eu rolo a investigação, achei pista. Agora temos alguns componentes a mais decisões a serem tomadas, mais possibilidades e variantes que podem ocorrer. Enquanto um investiga, outro recapitula em voz alta. Ao mesmo tempo, temos alguém compartilhando informações, e todos, no fim, tensos para o resultado da rolagem que pode dificultar bastante o andamento das coisas. Isso para não falar da investigação durante urgência, que é digna de cenas memoráveis. Nesse trecho temos mecânicas mais específicas para tratar cenas de furtividade e perseguição, ao invés de simplesmente resolvê-las com uma única rolagem de perícia resistida por outra. Embora sejam mecânicas simples, são extremamente necessárias. Seria legal se estivessem presentes no livro base, mas só pelo fato de estar aqui já me deixa mais alegre. Não há muito a ser dito sobre essas mecânicas, além de que são bem competentes e divertidas. Usá-las, em união com uma narrativa digna, é a receita do sucesso para uma cena extremamente memorável na sua campanha. Quer seja uma simples perseguição de bandidos de rua, quer seja um esconde-esconde mortal com o próprio demônio. Só antes da gente passar para o próximo tópico, eu gostaria de ressaltar a importância de termos essas coisas escritas, mesmo que sejam pequenas. Um mestre veterano conseguiria, facilmente ou com alguma ajuda, pensar em mecânicas exatamente assim para sua campanha. Mas e os mestres mais iniciantes? Como ficariam? Ou até mesmo no caso do mestre veterano, o cara precisa mesmo passar por esse desgaste mental a mais e não focar 100% na narrativa ou na campanha em si? Isso que nem estamos falando das variantes de mestres que não são muito entusiastas de mecânicas em geral. Enfim, devido a todos esses fatores, é ótimo que tenhamos essas mecânicas escritas. Outro tópico que vai ser bem pequeno, mas vale dar uma pincelada a respeito. Achei ótimo implementar isso como uma mecânica, embora eu entenda que talvez não agrade tanto a todos por ser meio limitado, afinal, você só pode cuidar de uma coisa a cada 3 meses. De qualquer modo, para campanhas onde a vida fora da ordem receba certo enfoque, acredito que utilizar essa mecânica, nem que seja uma única vez, fará bem. Agora sim chegamos num lugar bem interessante. Possivelmente a melhor alteração de mecânica do livro base, não ironicamente. O que eu chamo de loucura não letal melhorada, afinal, é uma repaginação completa dos efeitos de zerar sua sanidade, de modo que ainda seja possível jogar com o personagem sem ele estar condenado à morte, insignificância e ou inutilidade. Em grande resumo, funciona da seguinte maneira. Sempre que você chega em 0 de sanidade através de dano mental, ou sofre dano mental estando com 0 de sanidade, você deve fazer uma rolagem e pegar um efeito de uma tabela. Quanto maior o número rolado, pior o efeito. No entanto, aqui, o efeito mais severo que pode ser obtido é o choque sistêmico, o qual te deixa morrendo. Agora, comparando com a tal loucura não letal do livro base, temos... Se tornar um psicopata ensandecido e nunca mais viver direito em sociedade? Desenvolver amnésia e perder todos os seus poderes, basicamente tornando-se um personagem NEC 5? Perder todos os seus PE permanentemente e nunca mais conseguir usar quaisquer habilidades? Entre outros. Sim, eu sei que esses efeitos extremos visam simular mentes colapsadas que não aguentam mais, mas precisava mesmo disso tudo. É tão horrível que você só não vai querer mais jogar com esse personagem, não tem mais nenhuma razão pra continuar com ele. Nem todo o apego do mundo vai te fazer persistir numa causa perdida dessas. Afinal, isso só vai tirar a sua diversão como jogador. E por que raios você jogaria um RPG se não fosse se divertir nele? Os efeitos de medo apresentados no suplemento, por outro lado, são bem mais cativantes. Todos eles vão apresentar penalidades mais imediatas, as quais interferirão mais fortemente na cena em questão, mas ainda mantendo sua marca para após a resolução da mesma. Além disso, são efeitos legais de se interpretar, o que vai adicionar mais gosto ao roleplay do personagem em questão. Por exemplo, se eu rolo o efeito susto, eu tenho uma bela desculpa para fazer isso aqui, ó. Ai, Bolsonaro! O
que pode acabar gerando algo muito engraçado na mesa. Fora os efeitos mais drásticos, como o desespero ou histeria, que podem ser muito bem aproveitados na mão de uns jogadores que curtem fazer o roleplay. Mas acho que a melhor parte é que, mesmo tendo efeitos fortes, nenhum deles é permanente, com exceção de loucura, mas isso a gente vai fingir que não existe, tá bom? Sendo revertidos assim que o personagem recupera pelo menos 1 ponto de sanidade. Isso representa a resiliência mental poderosa, que se é necessária para ser um agente da ordem. Afinal, você é a pessoa que se preparou, se dedicou a enfrentar aquilo que ninguém deveria. Você é a barreira que separa a humanidade da destruição. Você precisa ser mais forte do que as pessoas comuns. Basicamente, trata-se de uma regra qual une os pontos de sanidade aos pontos de esforço, criando os tais pontos de determinação, ou só PD. Honestamente, acho que essa regra é um tanto desnecessária e não muito divertida, além de que pode não funcionar da melhor maneira possível, mas isso é meio que achismo meu, já que eu não testei. De qualquer forma, eu não gosto da ideia de ficar mais suscetível a enlouquecer simplesmente pelo fato de eu ter usado uma habilidade inerente a mim mesmo. Sem contar na possibilidade de não poder usar as minhas habilidades simplesmente por ter sofrido dano mental. Sim, eu sei que narrativamente isso tem seu valor e faz sentido. No entanto, citando uma frase que gosto muito de Guilherme Deiswald, abre aspas, RPG tem regra, não lógica, fecha aspas. Para tentar explicar melhor meu sentimento em relação a essa regra, vamos usar um jogo de videogame como exemplo. Imagina que você está jogando um action RPG qualquer aí de maguinho e nele você tem 2 barras, vida e mana. Agora imagina que para cada vez que você sofre dano, sua mana é gasta junto com sua barra de vida. E o contrário também ocorre. A cada magia lançada você toma dano junto. Entendeu como isso se torna um pé no saco? Eu sei que tem gente que gosta do realismo, mas temos que lembrar que em RPG, assim como em jogos de videogame, trabalhamos com abstrações da realidade. Afinal, se fosse para representar fielmente 100% da realidade como ela é, seria só chato. As abstrações são necessárias para tornar a coisa divertida e fazê-la fluir de uma maneira legal. Diria que é decente, interessante, bem feita. É exatamente da forma como eu pensei que seria. Nada extremamente complexo, mas bom. Aqui realmente não tem nada para dizer, apenas que a regra é competente no que ela se propõe a ser e eu gosto dela. Agora, se tem uma regra que eu não gosto, chegamos numa complicada, né? Imagina uma mecânica que torna os personagens consideravelmente mais fracos, embasada na ideia de trazer um jogo mais realista, e de quebra ainda usa a regra de PD, né, os pontos de determinação. Tudo isso mudando completamente a progressão dos personagens e com pouquíssimas alterações dos efeitos, monstros, etc. do livro base. Já entenderam onde isso vai dar, né? Bem, meu amigo, caso você ainda não tenha sacado, os personagens não vão ser capazes de lidar com ameaças ligeiramente mais fortes. Simples assim. Olha, provavelmente seria muito legal em Call of Cthulhu, mas ordem... Cara, nós temos literalmente exemplos da própria série dos agentes enfrentando seres extremamente poderosos e saindo ilesos ou com poucas perdas. Vale lembrar, por exemplo, do confronto do anfitrião, onde ninguém morreu, tudo bem que o cara acabou morrendo, ficou todo fodido, mas ninguém morreu lutando contra um dos seres mais poderosos do outro lado. Isso que a gente está pensando só nos confrontos, mas e nos malefícios que eles trazem? Por exemplo, para cada morte de inocente ou de membro do grupo, o que vai acontecer, considerando que os personagens não são tão poderosos para impedir sempre essas coisas, você perde seus pontos de prestígio. E adivinha o que acontece quando eles são muito reduzidos? Haha, você perde sua patente e junto sua evolução. Assim é facinho o grupo ficar num ciclo infinito de ter que ficar fazendo missões menores para acumular pontos suficientes para recuperar sua patente e conseguir ter uma mínima chance de prosseguir a história sem um TPK. De verdade, acho essa regra opcional péssima. Até entra um pouco no que eu falei antes de RPG não ser legal quando tenta simular perfeitamente a realidade. Cara, tudo que eu tenho pra falar sobre isso aqui é... Lixo, lixo, super lixo. Eu quero saber quem é que foi o maníaco que achou que fazer todos os rituais demorarem 3 rodadas consecutivas para serem conjurados, ainda tendo a chance de falhar e não sair ritual nenhum no final, seria uma boa ideia! É ridículo, idiota, burro. O ocultista simplesmente não joga, olha que legal! Sem contar nas inconsistências que isso gera na própria escala de poder... Ai meu Deus, tô falando de power scaling, que nojo. Dos rituais. Ou tu tá querendo me dizer que gerar a porra de uma luzinha no seu dedo é
tão complicado e exige o mesmo tempo e esforço de conjurar um buraco negro! E eu não quero saber de gente defendendo essa mecânica com Ai, mas isso faz mais sentido narrativamente, é mais realista. meu irmão em Cristo. A gente já não falou sobre isso, não? Realidade, abstrações e tal. Você pode falar o que for, mas Ordem Paranormal RPG, do jeito que todo o sistema foi pensado, escrito e balanceado, não é feito pro ocultista demorar tanto pra usar um único ritual. Ele foi feito pra porra do ocultista ser um maguinho spammer, vocês sabem disso. Sem contar que isso é a única coisa que a classe faz, meu Deus do céu. Dizer que essa mecânica é boa pro ocultista, que faz sentido pra ele, é o mesmo que dizer que uma mecânica que impede o combate, feita pro combatente, faz sentido com a porcaria da classe, caramba! Ou que a mecânica que impede versatilidade e investigação feita para especialista é boa e faz sentido pro especialista! Olha, eu sei que vocês, fãs do terror, olá, amantes do terror, tem algum canal que fala isso, enfim, queriam que Ordem Paranormal fosse diferente, mais focado em horror e tal. Mas vai por mim, simplesmente limitar algo que funciona, tornando essa coisa disfuncional, não é o caminho certo. Sempre que fazem isso, nós temos algo ruim. Enfim, eu tenho que parabenizar a Conjuração Complexa por uma única coisa, que é levar o top 1 pior regra opcional de Ordem Paranormal. Meus parabéns aí, mano. E olha que tinha loucura não letal no livro base. Esse aqui usa a regra de conjuração complexa, ou seja, já é ruim em seu cerne. Pelo menos aqui nos são apresentados efeitos legais de desastres paranormais, e além disso, o tempo de 3 rodadas é um pouco mais crível se considerarmos que não ocultistas usariam essa regra. Mesmo assim, ainda é ruim pela base ser ruim. Só isso que tem pra dizer. E pra finalizar o vídeo, vamos com um tópico interessante que eu realmente gostei. O combate narrativo trata-se de uma simplificação / repaginação do combate. Aqui o enfoque maior é na narrativa, como já diz o nome, na cena como um todo e na maneira em que ela se desenrola. Gosto principalmente das coreografias de luta, embora sejam meio problemáticas se usadas pelo jogador para se defender de um ataque. Afinal, defesa em ordem é scan total e logo tu vai tomar dano triplicado de graça. Mas no geral, toda essa parte aqui é bastante competente, diria que muito bem feita. Acho que o único problema seria usar esse estilo de combate contra as criaturas do livro base, já que os PV delas são em geral bem altinhos, até porque eles foram feitos pensando no sistema tático de combate. As de suplemento devem lidar melhor com essas regras, provavelmente, já que elas têm bem menos vida, se tu pegar para comparar. Portanto, fica aí o aviso. Se quiser usar essa regra com um bicho do livro base, recalcula a vida deles com base no dano da sua party. Eu sei que é meio chatinho, mas vai ser recompensador. Bem, então, depois de todos esses tópicos e esse vídeo gigantesco, né, que deve estar enorme, vamos dizer o que eu achei, no geral, sobre Sobrevivendo ao Horror. E já devo logo dizer, assim, logo de cara, que é muito bom. Gostei muito, de verdade. Senti que o pessoal teve um amor, teve um zelo maior por esse suplemento. Acho que até um pouco mais do que o livro base, eu diria. Mas, tipo, de verdade, trouxe tudo que a Ordem precisava. Que, primeiro, tem um carro buzinando, desgraçado, mas enfim, trouxe tudo que a Ordem precisava. Primeiro, tirar algumas coisas que estavam muito meta, dar uma renovada no meta, melhor dizendo. Mais variedade, que estava precisando bastante, uma variedade maior de coisas que eu posso fazer. Eu já estava cansado do Ordem, eu te dei burnout e não queria mais ver o sistema nunca na minha vida. Fiquei um ano, sei lá, não sei se foi um ano, mas quase uns meses aí, sem olhar pra Ordem. Até hoje não abro muito livro base por tristeza, assim. Uma narrativa mais aprofundada, eu acho que eles conseguiram pegar melhor a questão da narrativa nesse livro e a relação mecânica-narrativa. E acho que principalmente as coisas novas, as mecânicas novas, todas muito bem estabelecidas, têm suas gafes, né, conjuração complexa, meu Deus, que troço ruim, feliz. E outras coisinhas aqui e ali, mas no geral é tudo muito legal, principalmente as cenas de furtividade, perseguição precisava muito. Gostei muito também deles terem reaproveitado coisa que não tinha aproveitado no base, como coisa de frio, as coisas que eu falei lá no bestiário, né? Todos aqueles criatura incorpórea, todas aquelas coisas que tinha no base, só que não tinha, porque não apresentavam desafios com aquilo, nem coisa do gênero. Então acaba ficando meio triste. A única coisa que eu senti um pouco de falta, eu acho que eles podiam ter colocado, foi a mecânica de T20, de perigo complexo. Até estendido já tem no base, né? Mas perigo complexo não tem.
O que seria bem legal, porque eu realmente sou muito fã de Perigo Complexo, mas eu entendo, eu acho que as cenas de furtividade e perseguição já conseguiram dar uma substituída da hora, enfim. As trilhas são legais, os itens são bem maneiros, tudo trabalha de uma forma bem amarrada, com seus deslizes aqui e ali, mas gente, é um sistema de RPG. É impossível ser perfeito, nunca vai existir. Eu boto minha cara a tapa. No dia que existir um sistema de RPG perfeito, sem nenhum erro, nenhum mínimo deslize, eu excluo o canal, sei lá, eu vendo pro mendigo, não faz muito sentido, dou pro mendigo, melhor. Alguma coisa desse gênero, enfim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deu bastante trabalho. No geral, eu diria que minha nota por Sobrevivendo ao Horror é 9 de 10, é muito bom. Se você quer jogar Ordem, se você gosta de Ordem, pega o Sobrevivendo ao Horror, de verdade, não tá caro, pega a versão digital mesmo, é tipo 60, 70 reais, não lembro. Divide pro teu grupo de amigos, o teu grupo de RPG, 4 pessoas ali, mano, vai ficar baratinho, todo mundo usa, fica legal, e vocês vão melhorar muito o jogo de vocês, a experiência de vocês, vai ser uma coisa bem renovadora, assim, sabe? Porque todo mundo já tá cansado da mesmice do sistema base, e eu acho que esse suplemento foi o suficiente para dar um respiro, para dar uma vida maior, como se fosse um jogo online e ganhasse um grande update, e aí o jogo revive por algum tempo. Acho que a gente vai ter bastante tempo de Ordem ainda pela frente. Espero que o futuro seja promissor. Vamos ver aí como é que vai ser a questão das temporadas novas, Calamidade Parte 2, quando, né? O spin-off, né, no caso. Talvez se vai continuar com spin-offs futuros ou temporadas futuras que não tenham a ver com a linha principal. Eu tô curioso pra ver pra onde Ordem vai, porque realmente não sei. Enfim, o jogo também, né? Tem o jogo. O jogo. Enfim, como eu já havia dito, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu não costumo pedir isso, mas por favor, deixa um like, compartilha, comenta aí embaixo para ajudar na divulgação, né? Porque esse vídeo deu muito trabalho, acho que mais trabalho do que o vídeo do iceberg. Pelo menos eu tinha já o modelo pronto, eu só tive que gravar e editar e etc. Agora eu tive que fazer todo o roteiro e gravar e pelo menos não tive que editar. Muito obrigado, Luiz, seu fofo, eu te amo muito, cara. De verdade, eu nunca ia terminar esse vídeo se fosse só eu editando. Enfim, acho que a gente se despede por aqui. Até o próximo vídeo.